Fala galera, como é que vocês estão? Professor Evanildo aqui com vocês. Muito bem-vindos a mais um bloco de questões da nossa disciplina maravilhosa de História. Nessa oportunidade, né, nesse bloco, nós estaremos entrando na Idade Média. Então vem comigo meu aluno, vem comigo minha aluna. Preste bastante atenção, acompanhe o seu material, olho na tela. Vamos para a nossa questão de número 1. Olha só. A Idade Média é um período cronológico cujo nome decorre do fato desse período mediar dois outros momentos da história mais valorizados pela tradição política ocidental. O Império Romano e o Estado moderno. E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, certo ou errado? Então, certo ou errado? Galera, a nossa questão ela está correta, preste atenção. A questão diz que a Idade Média, preste atenção, a Idade Média, ela está entre o meio do Império Romano e da Idade Moderna. Beleza. Na divisão da história, né, como é chamada por muitos historiadores, justamente, a história divide-se em pré-história, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vocês estão vendo aí no quadrinho. As características de cada período, basicamente, né? E o marco final que dá, o marco, né, final, como o nome já diz, que marca o final de um período e o início do outro, beleza? E a questão fala que, de fato, a Idade Média ela está no meio do Império Romano e da Idade Moderna. Mas acompanha comigo, por favor, que quando a gente fala de Idade Média, Idade Média é um período que se estende do século V ao século XV. Até o século XV. Aqui. Até o século XV. Com suas características. Basicamente é uma divisão eurocêntrica, né? E a Idade Média, galera, ela divide-se em Alta Idade Média, com suas características, né? A Alta Idade Média, ela vai do século V até o século X, beleza? E ela tem as suas características. Ela tem a ruralização. O que é a ruralização? População predominantemente rural, beleza? E essa ruralização, ela se deu por causa da desagregação do Império Romano, queda do Império Romano do Ocidente. A desagregação do Império Romano, beleza? Lá em 476. Com a desagregação do Império Romano, acontece a fuga da população que morava nos territórios romanos. Tranquilo? Aí, olha só, outra característica, né, da Alta Idade Média é o enfraquecimento comercial. O enfraquecimento comercial. Com as invasões bárbaras, né, que acabam culminando aqui na desagregação, na queda do Império Romano, para vocês terem ideia, o enfraquecimento comercial ele chega a ser tão grande que a ruralização ela torna-se tão forte que basicamente acaba-se a circulação de moedas. E é justamente nessa Alta Idade Média que surge o sistema feudal. Que sistema feudal é esse? Era um sistema baseado em feudos. Tem como características o trabalho rural, ou trabalho rural e também servil, né? Trabalho servil. E é onde acontece aí o fortalecimento da agricultura, beleza? Mas preste atenção. Também nessa Alta Idade Média surgem aí alguns impérios. Surgem alguns impérios durante a Alta Idade Média.
Nós temos o Império Carolíngio, e temos também o Império Bizantino. Tranquilo? Também na Alta Idade Média, vou puxar aqui, é onde acontece o surgimento do islamismo, beleza? Surgimento do islamismo, basicamente ali no século VII. Galera, também na Alta Idade Média, nós temos um fortalecimento da Igreja Católica, beleza? Aí olha só, preste atenção. Essa é a nossa Alta Idade Média. Mas nós temos também o que chamamos de Baixa Idade Média, beleza? Preste atenção, olha só, vou colocar aqui de outra cor. Nós temos a Baixa Idade Média. Fiquei meio louquinho também, viu, galera? Não se preocupa não. A Baixa Idade Média, beleza? E a Baixa Idade Média, ela vai justamente do século XI até o fim da Idade Média, no século XV, também com suas características. Na Baixa Idade Média, nós temos aí o auge do feudalismo, o fortalecimento dos feudos, né? Como consequência, que eram as grandes propriedades de terra pertencentes aos reis, à igreja. Nós temos o fortalecimento da vassalagem. Nós temos também uma sociedade estamental. Dividida em castas com pouca mobilidade social. A sociedade na Baixa Idade Média dividia-se em três, né? Nós temos também o crescimento urbano, e como consequência desse crescimento urbano, nós temos o surgimento da burguesia. É rápido porque é só em questão de resumo, viu, galera? Nós temos também, já no finalzinho, as melhorias agrícolas. Para vocês terem ideia, o arado de metal, né? Ele surge aqui nessa época. Nós temos também o chamado Renascimento Comercial. Justamente por causa desse alavanco nas melhorias. E nós temos como característica também a centralização política. Inclusive, essa centralização política que posteriormente ela acaba culminando no fortalecimento das monarquias absolutistas, beleza? Aí vamos lá. E é durante a Baixa Idade Média que acontece a chamada crise do século XIV. Que crise foi essa? Sabemos que, como isso acontece na região da Europa, o clima por vezes meio maluco, beleza? E essa crise, ela se deu por causa do clima. E o clima, na época, acabou com que a agricultura sofresse com colheitas ruins. Deixa eu apagar aqui. Colheitas ruins. E como consequência das colheitas ruins, nós temos um número elevado de pessoas que começam a passar fome. E essa fome, ela acaba gerando, ou acentuando, né, melhor dizendo, as desigualdades. E essas desigualdades culminaram em rebeliões populares. A galera estava passando fome, a galera queria comer.
E para piorar a crise na Baixa Idade Média, nós temos as doenças. Quem não lembra da chamada peste negra, um surto de peste negra, que acaba dizimando milhares de pessoas. E também, para acabar de piorar a crise do século XIV, nós temos as guerras. E como exemplo, nós temos a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que acontece justamente entre França versus Inglaterra. Beleza? Como forma de resumo, nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, que faz justamente, que estão dentro desse período da Idade Média, né? Que mediam a Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, a nossa questão de número 1 ela foi um pouco extensa, mas aqui vai lastrear todas as nossas outras questões. Então, ela está correta. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo, por favor. O que é que diz a nossa questão de número 2. Beleza? Olha só. A questão número 2 vai dizer: o feudalismo foi um sistema que vigorou na Idade Média e que teve implicações políticas, econômicas e sociais. Nesse sistema, a sociedade era dividida em ordens, a população era predominantemente urbana e a economia ela era baseada na indústria. Galera, preste atenção. Nós vimos já na questão anterior a respeito das características da Idade Média. E dentro desse contexto da Idade Média está inserido o feudalismo. A questão nos diz que o sistema feudal foi um sistema que vigorou na Idade Média. Beleza? Teve implicações políticas? Teve. Teve implicações econômicas? Teve. Implicações sociais? Teve. Só que a questão fala que nesse sistema do feudalismo, a sociedade era dividida em ordens, certo? A população era predominantemente urbana e a economia era baseada na indústria. E aí, galera? Certo ou errado? E nós vimos que a nossa questão ela está errada. Preste atenção. No feudalismo, as três características do feudalismo, vou apagar aqui. Feudalismo, basicamente nós temos três características. Na característica política, no início ela era descentralizada, porque cada um mandava no seu pedaço, cada um mandava no seu feudo. Na parte econômica, nós tínhamos a agricultura, mas não era para exportação, era para subsistência. Beleza? E no social, havia muita desigualdade. Por ser uma sociedade dividida em estamento, onde não havia nenhuma mobilidade, né? Não havia nenhuma mobilidade. A sociedade ela estava dividida em três ordens. Que três ordens era essa? Eram os que oravam, os que lutavam, e os que trabalhavam. Vou colocar aqui trabalho. Só que era o seguinte, essa desigualdade era justamente por causa também, né, desse sistema de estamentos, essa divisão por caixa, porque basicamente não havia nenhuma mobilidade. Ou seja, quem estava trabalhando praticamente não ascendia de posição, a não ser quando eles entravam no monastério, que
querendo ou não, já partiam direto para a galera dos que oram. Mas a mobilidade social ela era muito pouca. Ela era muito pouca. E a nossa questão fala que era predominantemente urbana? Não, necessariamente. E a economia era baseada na indústria? Não, a economia era baseada na agricultura. Ela era baseada na agricultura. E era agricultura de subsistência. Beleza? Tranquilo? Então vamos para mais uma questão. Então nossa questão de número 2, ela está errada. Tranquilo? Beleza? Acompanhe comigo aí, por gentileza. Mais uma questão, questão do número 3, que diz: o governo carolíngio apoiou-se na distribuição de terras e de poderes políticos a nobres, unidos ao imperador por laços de fidelidade, o que fortaleceu a vassalagem, que passou a ser a base da política medieval. Galera, nós vimos que durante a chamada Alta Idade Média, durante a chamada Alta Idade Média, acontece o surgimento de vários reinos, vários impérios, é melhor dizendo. Nós temos o Império Carolíngio, o Império Bizantino. E a questão fala justamente sobre o governo carolíngio, né? Que surge justamente daquela galera que correu, né? Com a queda do Império Romano, na desintegração do Império Romano, devido à invasão dos reinos, a invasão dos bárbaros, né? E surgem aí vários fragmentos, vários núcleos populacionais nas regiões. No século V, um camarada chamado Clovis I, ele ele unifica as tribos francas e dá origem ao Estado dos Francos. Posteriormente surge o Império Carolíngio, beleza, vamos acelerar. E a questão diz o seguinte, que o governo carolíngio apoiou-se na distribuição de terras e de poderes a políticos e poderes políticos a nobres, unidos ao imperador por laços de fidelidade, que fortaleceu a vassalagem. Olha só, presta bastante atenção. Nós temos o seguinte aí. A nossa questão está correta, beleza? O Império Carolíngio, ele tem o seu nome derivado de Carolus, que é do latim Carlos, e designa o reino franco que ocupa a região da Europa Central. Beleza? Aí nós temos aqui a organização. E a principal característica administrativa do Império Carolíngio foi a distribuição de terras, entre os oficiais e os soldados que eram mais leais à realeza, mediante um juramento de fidelidade que eles faziam ao imperador. E isso acaba fortalecendo o que a nossa questão ela vai nos falar a respeito da vassalagem. O que era essa vassalagem? Tem questão que diz, tem questão que fala que essa vassalagem ela era de rei para camponês. Só que essa relação de sucerania ou suzerania e vassalagem não era de rei e camponês, mas de rei para nobre. O que era o vassalo? O vassalo era aquele que devia honras, que devia obediência ao dono da terra, ao seu sucerano. E esses laços de fidelidades entre os nobres, né, que receberam esses poderes políticos, aumentou de fato o poder da vassalagem. Fortaleceu a vassalagem, que passou a ser a base política na sociedade medieval, a base da política medieval. Eu tinha o poder da terra, eu era detentor da terra, e eu cedia essa terra para um nobre. Em contrapartida, essa terra deveria ser trabalhada, deveria ser cultivada, e como forma de contribuição existiam as taxas, existiam os impostos. Esse nobre, ele trabalharia algum tempo nas terras que eram exclusivas
do suzerano, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, e esse laço fortaleceu o imperador. O governo carolingio ele apoia-se nessa distribuição de terra, e esses poderes políticos dados aos nobres fortalecem esses laços de fidelidade. Então essa base de suzerania e vassalagem passa a ser a base da política medieval. Distribuía terras para os nobres, cedia, eles trabalhavam para mim nas minhas terras, e consequentemente, por estar nas minhas terras, eles deviam, vamos dizer, basicamente a vida a eu, que era o dono da terra. Beleza? Nossa questãozinha está correta. Tranquilo? Vamos para a questão número 4, preste atenção, olha só. Considerando que na Europa Ocidental, ao longo da Idade Média, se definiram novas estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais e religiosas. Jogo item subsecutivo. As mudanças que se processaram nas estruturas feudais a partir da segunda metade do século XII permitiram a retomada do crescimento urbano e estimularam as atividades mercantis e manufatureiras. Galera, preste atenção. A questão fala a respeito do período denominado Alta, ou melhor dizendo, Baixa Idade Média, século XII. Que mudanças que se processaram nas estruturas feudais? Nós temos o fortalecimento da sucerania e da vassalagem, beleza? Já vimos. Mas nós temos aí um aumento da melhoria agrícola, nós temos o renascimento comercial, nós temos a centralização política que fortaleceu posteriormente a criação das monarquias absolutistas, a retomada do crescimento urbano, justamente é onde surge a nova classe social, a burguesia, e quanto mais pessoas, vamos dizer, aumentava o número populacional, consequentemente aumentava a demanda de produtos que seriam suficientes para suprir a população que estava crescendo. Então é justamente essas mudanças que se processam nas estruturas feudais a partir do século XII, no período da Baixa Idade Média, que permite a retomada do crescimento urbano e estimula as atividades mercantis e manufatureiras. Beleza? Tranquilo? Então a nossa questãozinha ela está correta. Beleza? Então vem comigo, meu aluno, vem comigo, minha aluna, para mais uma questão. A nossa questão de número 5. Tranquilo? Questão 4, questão correta. Preste atenção, vamos lá. Considerando que na Europa Ocidental, ao longo da Idade Média, se definiram novas estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais e religiosas, julgue o item subsecutivo. No século XIV, as contradições do sistema feudal resultaram em profundas crises em todo o Ocidente europeu, contribuindo para incrementar os processos de expansão mercantil e a centralização do poder na mão dos reis. Na mão dos reis. É basicamente o que nós vimos na lição anterior, só que já no finalzinho do período conhecido como Baixa Idade Média. As contradições do sistema feudal resultaram em profundas crises. Nós vimos que as colheitas ruins levaram à fome, essa fome aumentou o processo de desigualdade, aumentou a desigualdade social, e como consequência disso, rebeliões começaram a acontecer, rebeliões começaram a eclodir no território europeu, e essa centralização do poder nas mãos do rei, ela acontece de uma forma que, como já falei, acaba fortalecendo o poder e, durante o período chamado de Idade Moderna, acaba culminando na formação das monarquias absolutistas, em que o rei era quem comandava, ele era detentor de tudo, centralizava tudo em suas mãos, e essas contradições resultam em profundas crises. As melhorias agrícolas, o surgimento da burguesia, o renascimento comercial. Então, de fato, é basicamente uma complementação da questão de número 5. Então, a nossa questão também ela está correta. Tranquilo? Preste atenção na nossa próxima questão, questão de número 6, questão 5, questão correta. Beleza? Olha o que é que nos diz a questão de número 6. Acompanhe comigo, por gentileza, na tela. Na Idade Média, a religião pouco influenciou a esfera política da sociedade, embora tenha influenciado
fortemente a cultura medieval. Galera, quando falamos em Idade Média, quando falamos em feudalismo, nós vemos não uma pouca influência da igreja na sociedade, mas uma influência enorme. Porque durante a Idade Média existe um fortalecimento, principalmente na Alta Idade Média, da Igreja Católica. E nós vimos que basicamente ela era detentora de muitas terras, de muitas posses, de muitas herdades, de muita riqueza. Era o estamento de maior poder. Era o estamento de maior poder. Consequentemente, uma vez ou outra a gente vê uma série, vê um filme que relata a influência que a Igreja Católica tinha na escolha de reis, na bênção que o Papa dava para reis que eram amigos da coroa. Então, quando a gente fala em Idade Média, a gente não deve dizer nunca que houve pouca influência na esfera política da sociedade por parte da igreja. Não, havia muita influência na esfera política. Inclusive, haviam reis que morriam de medo de serem excomungados da igreja. Muitos deles queriam ter a bênção do Papa. E principalmente naquela máxima que a igreja pregava, de que se você nasceu naquela condição, era porque Deus queria. Então, consequentemente, quanto mais o reinado era próximo, o rei era chamado um escolhido de Deus. Então, na Idade Média, a religião muito influenciou na esfera política da sociedade, não pouco como a questão fala. Beleza? Tranquilo? Então, questãozinha de número 6, questão errada. Vamos para mais uma questão de número 7. Vem comigo na tela, presta bastante atenção, olha o que nos diz a questão. A prática que obrigava o período histórico da Idade Média vigorou entre os séculos V e século XV, sobretudo no espaço europeu. A respeito desse período e de suas características, julgue o item que se segue. A prática que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana no manso senhorial denominava-se talha. E agora? Dentro do sistema de suzerania e vassalagem, nós tínhamos o manso senhorial, né, que eram as terras exclusivas do palácio, né, do senhor. E não era apenas dizer, ó, toma conta da terra, fica com ela e beleza. Não era só isso. Eu chegava e dizia, ó, tu não tem nada, tu tá lascado, tá ferrado, eu tenho a terra, mas eu vou deixar tu aí. Tu quer trabalhar nela? Quero. E não era para camponês, era para nobre. Quero. Vai lá e trabalha. Mas não era assim. Existia uma série de impostos, existia uma série de obrigações que o vassalo deveria ter com o suzerano. Beleza? Acompanha aí, por gentileza. Vamos colocar aqui, deixa eu escrever aqui para vocês, o que basicamente existia. O que basicamente existia. Beleza? Era o seguinte, galera. Preste atenção. Dentro desse sistema de suzerania e vassalagem, existia alguns troçozinhos que a galera tinha que fazer. Os servos, né, camponeses tal, que habitavam as terras dos senhores feudais, em troca, eram obrigados a pagar taxas em forma de trabalho e mercadoria. Quase tudo que eles produziam acabava indo para as mãos dos senhores feudais. Preste atenção. A questão fala de talha. A questão fala de talha. Não é isso? A questão está errada. A questão fala de talha. O que era talha? O que era talha? A talha nada mais era do que uma obrigação em que o servo deveria passar para o senhor feudal metade de tudo que fosse produzido. Metade de toda a produção da terra. Ou seja, se produzisse 100 kg de batata, 50 era do senhor feudal. Nós tínhamos a corvéia. O que era corvéia? Galera, a corvéia nada mais era
do que uma obrigação de trabalhar alguns dias específicos nas instalações do senhor feudal, geralmente de 3 ou 4 dias por semana. De 3 ou 4 dias por semana, o camarada tinha que ir trabalhar na terra do senhor feudal e tudo que fosse produzido lá, ou tudo que fosse feito, era para lá. Por exemplo, esses dias ele tinha que fazer manutenção no castelo, construir muro, limpar o fosso do castelo, limpar o moinho. Beleza, estava lá no castelo. Mas se fosse para plantio e colheita no manso senhorial, né, que era a parte da terra que pertencia exclusivamente ao senhor feudal, tudo isso seria de uso do palácio, de uso do rei, de uso do castelo. Então não era nada dele. Então de 3 a 4 dias por semana, o camarada tem que trabalhar. Então vamos dizer que ele ficou com 3 dias. Aí sobrou 4 dias, não é isso? Para ele trabalhar na terra que teoricamente é dele para ele trabalhar. Mas tinha também a chamada banalidade. O que eram as banalidades? Era a obrigação, que era um pagamento que o camarada tinha que pagar, como se fosse um imposto, para utilizar as instalações do castelo. Por exemplo, se o camarada precisasse usar o moinho, usar o forno, ele tinha que pagar uma taxa por uso de equipamento, vamos colocar. A taxa por uso do equipamento que ele precisasse. E essa taxa geralmente ela era paga em mercadoria. Existiam outras, por exemplo, tinha a mão morta, que era uma espécie de taxa que o servo devia pagar ao senhor feudal se permanecesse com a terra quando o pai dele morresse. Existia o tostão de Pedro, que além de tudo isso, da talha, que era metade de toda a produção, a corvéia, que ele tinha trabalhado de 3 a 4 dias na terra do camarada, a banalidade, que era a taxa por uso dos equipamentos do castelo, tinha o juramento, né? A taxa que ele pagava se o pai morresse, se ele quisesse continuar com a terra. Também tinha o tostão de Pedro, que era 10% da produção que teria que ser entregue ao dono da terra. Ou seja, basicamente, quem tomava conta da terra ficava sem nada. É por isso que a economia era de subsistência, beleza? Então a questão erra quando ela fala que a talha era a prática que obrigava os servos a trabalharem alguns dias da semana. E não era. Essa era a corvéia. A talha era metade. Era o talho. Talhava metade da produção. Metade fica para tu, metade fica para mim. Beleza? Tranquilo? Então a questão 7 ela está errada, porque não é talha, é corvéia. Tranquilo? Vamos para a questão de número 8. Preste atenção, galera. Diz o seguinte. Acerca da reforma protestante do século XVI, julgue o item a seguir. O princípio da salvação pela fé era uma das bases da reforma protestante, da reforma proposta por Martinho Lutero, em oposição à doutrina católica, marcada pela confissão, pelo arrependimento e pela penitência. Galera, no finalzinho da Idade Média, o monge Martinho Lutero, né? Vocês sabem que, como eu falei anteriormente, que a Igreja Católica ela detinha um poder político enorme, uma influência política, religiosa enorme na época da Idade Média, e era detentora de terra, de riqueza e tal. Existiam algumas práticas que a igreja praticava, né, para não ser redundante mesmo, que aos olhos de Martinho Lutero não, estavam erradas. A questão diz confissão, arrependimento e penitência. E isso gerou as chamadas 95 teses de Lutero. As 95 teses de Lutero. E uma delas era justamente a questão da confissão. Por exemplo, a questão da confissão. Ao dizer fazer penitência, nas 95 teses de Lutero, a primeira diz, ao dizer fazer penitência,
O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. E não aquilo que a igreja dizia que era penitência. Você tem que fazer tanta coisa para pagar sua penitência por seus pecados. Mas o texto interpretado por Martinho Lutero era que a vida cristã, a vida do fiel, é que deveria ser uma penitência. Ele ainda dizia mais na sua segunda: esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, confissão e satisfação celebrada pelos ministérios dos sacerdotes, ou seja, não é um sacramento que deve ser feito. E por consequência, isso acabou levantando uma chamada, um levante, vamos dizer, né? Denominado de reforma protestante. O princípio da salvação pela fé e não por obras, justamente no texto das cartas paulinas, quando Paulo diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque pregava-se à época que pelas obras deveria ser salvo, inclusive um dos pontos também que acabou culminando na reforma protestante foi justamente essa questão da venda das indulgências, do chamado perdão, em que o camarada comprava o perdão, em que a igreja estabelecia o valor desse perdão, a venda de artefatos sagrados, isso acaba levando a uma insatisfação. Beleza? Então esse princípio da salvação pela fé era uma das bases da reforma proposta por Martinho Lutero, em oposição à doutrina católica, que ensinava que a salvação era por obras. E marcada pela confissão, pelo arrependimento e pela penitência. Aí os chamados 5 solas, né? Só a graça era quem salvava, somente pela fé, havia só um Deus e somente um Salvador, que era Cristo, e somente as Escrituras era quem revelava. Então ele queria também ampliar o acesso às Escrituras Sagradas, porque à época só quem era detentora da palavra da verdade era a igreja. A igreja era quem falava o que era verdade. Os fiéis deveriam apenas ouvir. Então essa democratização da igreja, da palavra, foi uma das bases também da reforma protestante. Então a questão 8 está correta. O princípio da salvação pela fé era uma das bases da reforma proposta por Martinho Lutero, em oposição à doutrina católica, marcada pela confissão, era um sacramento a confissão, pelo arrependimento e pela penitência. A penitência era aquilo que a igreja deveria dizer que você deveria fazer para ter os seus pecados perdoados. Beleza? Tranquilo? Então a nossa questão número 8, ela está correta. Beleza? Olha o que é que diz a questão de número 9. Vamos lá. Nos diz o seguinte: a Igreja Católica reagiu ao movimento reformista com a Contra-Reforma, que se caracterizou pela reafirmação dos princípios criticados pelos reformadores e pela criação da Inquisição. E aí, galera, certo ou errado? Certo ou errado? O movimento da Contra-Reforma, de fato, foi um movimento de reação ao movimento reformista. Só que a questão peca quando ela fala que a igreja reafirmou os princípios criticados. Ela não reafirma os princípios que estavam sendo criticados. Ela visa combater o que estava sendo, aquilo que havia sido proposto nas 95 teses. Então ela não reafirmou. Inclusive, quando Martinho Lutero quer ampliar o acesso às escrituras, a igreja, em um dos movimentos, acaba criando uma lista de livros proibidos de serem lidos, sob a pena de quem lesse fosse excomungado. Existe aí também a criação do Tribunal da Inquisição, onde eram perseguidas pessoas de outras religiões, que não fosse o catolicismo. Pessoas eram presas, pessoas eram queimadas vivas. Pessoas eram colocadas em instrumentos de tortura simplesmente por serem considerados impuros, né? De uma fé que não era o catolicismo. Então a Igreja Católica ela reage de fato ao movimento reformista com a Contra-Reforma. Mas a Contra-Reforma não é uma reafirmação dos princípios da reforma.
mas uma forma de combater o avanço do protestantismo que estava sendo disseminado pela Europa. Beleza? Então, galera, muito obrigado por ter estado comigo, estado conosco, faz questão até este momento. Muito obrigado, até o próximo bloco. Tchau, tchau. Valeu.